Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos vocês. Um ótimo dia para nós, dia amanhecendo. Deus na nossa causa. Graças a Deus pelo novo dia. Vamos nos alegrar e deixar o nosso coração bem alegre, cheio de gratidão a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que sua casa seja abençoada nesse dia aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso devocional. Falaram eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens, 5.000 pessoas, né? Daí para mais. Atos 4, do 1 ao 4. Esse assunto aqui, já dei aula, acho que uns 4 anos a respeito, e gosto sempre de voltar nele, porque ele apresenta para nós aqui o efeito da palavra de Deus, né? Como ela é poderosa, como a palavra na ação do Espírito Santo, na vida de pessoas que compreenderam e disseram sim para o Senhor e caminharam, como ela tem uma significância extraordinária para que as pessoas possam cumprir aquele propósito que o Senhor traz para elas. Então, mas nós vamos entender também que pregar a palavra, anunciar a palavra, ensinar a palavra de Deus, falar de Jesus como devemos falar, conforme é o Evangelho, isso traz incomodação, sim. Por quê? Porque se do outro lado, mesmo que seja no nível religioso, e normalmente é de onde vem mais os confrontos, se do outro lado, se tiver um evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, se a vida do sistema religioso for meramente de emoções, daquelas palavras de efeito, de modelos, de visões e etc., na hora que a palavra for pregada como ela é, com integridade, conforme é o Evangelho, e o Senhor requer de cada um que assim o faça, aqueles que creem no seu nome, que lhe obedecem, vai trazer um confronto, sim. Vai ter problemas. Quem se dispuser, principalmente nos dias atuais, a tentar ensinar a palavra de Deus, ensinar da Bíblia, da Escritura, não estou falando de ensinar de modelos, do sonho de alguém, da visão que alguém teve, não, nada disso. Eu estou falando de abrir as Escrituras, compreender a palavra do Senhor e ter sobre a sua vida o Espírito Santo. Isso vai trazer um desconforto. Então, cada pessoa que queira fazer isso precisa já estar de antemão ciente de que vai perder alguns amigos, as pessoas sorrateiramente vão se afastando de nós quando elas não nos confrontam. Então essas questões, elas vão trazer problemas, sim, com certeza. E aí a Bíblia ainda vai dizer, o profeta vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Porque se nós tivermos o respeito, né, a responsabilidade de anunciar a Cristo de verdade como Ele é, a gente vai incomodar, a gente vai atrapalhar o sistema religioso. E aqui não é diferente. Quando eles começam a ouvir, e eles estão ouvindo de longe, eles sabem que a palavra ali é verdadeira, eles estão anunciando a Cristo, eles tinham feito tudo para a crucificação de Jesus Cristo e na cabeça deles tinham conseguido, tinham acabado com aquela situação. Mas daí agora os apóstolos estão pregando que esse Cristo ressuscitou, que esse Cristo, Jesus está vivo, olha, Jesus viveu, Ele ressuscitou, Ele foi visto por nós, Ele esteve no meio de nós. Então isso vai trazer para aquele povo um agravo, eles vão ficar, o que a palavra diz, ressentidos, ou seja, eles ficam ofendidos, eles se ofendem. Quando se traz a pregação da verdade em um lugar em que as pessoas não estão vivendo na verdade, há uma ofensa da liderança. Por quê? Porque eles estão ensinando coisas erradas às ovelhas, ao povo, e isso vai trazer o quê? Um confronto. Eles são expostos pela palavra de Deus. E aí elas não resistem, elas não aguentam.
Consequentemente, o que elas fazem? Elas vão blindar o seu povo no sentido, tentar pelo menos blindar o seu povo no sentido de que não aprendam da verdade, e todos os tempos, em tempo ali de cultos e etc, de reuniões, elas vão estar incentivando essas pessoas, fazendo lisonjas essas pessoas, elogiando essas pessoas, enaltecendo essas pessoas, mas são pessoas vazias. Elas não permitem que a palavra lhes seja anunciada de verdade. Porque se elas conhecem a verdade, elas se libertam do sistema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do engano, vai libertar de todas essas trapaças, de todas essas caricaturas que são apresentadas em forma de Deus e que não é o Evangelho. Então você vai ter lá uma música estridente, você vai ter lá uma voz incrível, uma pessoa com habilidade tremenda, pregando, Deus vai fazer, vai te dar, vai fazer assim. Então, todos os domingos você é obrigado a fazer isso, porque senão o povo vai embora. Então as pessoas ficam sendo nutridas nas suas emoções. Aí as pessoas vão perguntar, qual é a sua motivação para servir a Deus? Não é motivação, é fé. Motivação é de emoção. Não é andar por emoção, é andar por fé. Claro que emoção existe na vida da gente, e Jesus não tirou, até porque até ele chorou, e Jesus não tirou de nós as emoções, mas não é andar em emoção. A orientação da palavra é andarmos em fé, é andarmos na verdade, é andarmos na luz, é pregarmos o Evangelho, é vivermos esse Evangelho de fato. Então, a gente vai entender que as pessoas agora, os líderes vão prender os apóstolos ali, os que estão pregando, eles vão colocar lá no cárcere. Então esse cárcere hoje, ele é um cárcere mental, é a mentalidade das pessoas que estão sendo capturadas, encarceradas por um sistema religioso mentiroso, sem escrúpulos, sem identidade de Deus, sem uma vida com Cristo. Então todas as vezes que essas coisas acontecem, as pessoas elas ficam como que dopadas de um sistema e elas não têm a revelação do Senhor. Todavia, como lá em João 10, versículo 10 em diante, Jesus primeiro diz que ele é o bom pastor, mas aquele que não é pastor, mas é mercenário, ele vê vir o lobo e ele foge porque ele não é pastor. Sabe o que isso significa? Que na hora da dificuldade, principalmente no final dos tempos, na hora da ação do anticristo, que ele estiver com a sua malignidade sendo derramada em grande intensidade sobre o mundo, essas pessoas terão grandes dificuldades, sofrerão de uma maneira horrível, porque elas vão se decepcionar com o Cristo que esses sistemas apresentaram. Vão se decepcionar com o Cristo que o Evangelho que lhes fora pregado lhes ensinaram de maneira totalmente errada, e elas não terão a compreensão. Então é muito fácil se nós ficarmos na plateia admirando os outros. Agora nós somos chamados para tomar a nossa cruz e caminhar após o Senhor Jesus Cristo, e não após pessoas. As pessoas são as pessoas que devem ter nossa comunhão com a gente, para que possamos unir os propósitos, mas propósitos esses amparados na verdade do Senhor. Então, quando eles diziam, os saduceus diziam que não há ressurreição, e a ressurreição é a esperança maior. Quando eles diziam que não há ressurreição, eles estão dizendo que não há vida eterna em Cristo, não há vida eterna em Deus. Se não há ressurreição, logo morreu, acabou. Então a vida era só ali. Então não tinha condenação, nem tampouco tinha uma glória futura. Então isso contradizia totalmente, entendeu? Aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos discípulos e ordenado, e ele ressuscitou. E eles sabiam que Jesus ressuscitou. Mas sabe aquela coisa que você sabe a verdade, mas não admite a verdade, porque você já está cheio de outra coisa? Aí as pessoas vão observar, nossa, mas ali é uma glória, é um poder, é uma manifestação. Não se esqueça, lata vazia faz muito mais barulho do que lata cheia. E essa é uma realidade que a gente precisa observar. A gente precisa ver essa postura de cristão na vida, no dia a dia, onde quer que nós estejamos, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de viver, na maneira de fazer os nossos negócios, na maneira de cuidar da nossa família em especial. Todas essas coisas o Evangelho traz para nós. As cartas de Paulo, de Pedro, epístolas gerais, elas trazem essas orientações para que nós vivamos em Deus de verdade. Que o Senhor lhe auxilie nessa manhã e você possa rever como você está vivendo em Cristo. Eu também, da mesma forma, com as mesmas responsabilidades também que você tem, elas também são para mim.
que nós possamos rever isso para não sermos enganados, porque naquele momento de dificuldade, de luta que tivermos que enfrentarmos situações adversas por um sistema que virá sobre nós, nós possamos ter a Cristo, saber que Cristo vive em nós. E aí nós vamos receber o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas e nós vamos perseverar até o fim. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, abençoando meus irmãos, rogando que essa palavra possa reverberar na nossa vida, que ela fique se repetindo na nossa lembrança, para que nós possamos adquirir a fé que vem pelo ouvir e pelo ouvir da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos auxilie na compreensão da Tua palavra hoje. Abençoamos também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com algum problema, Senhor, de dificuldades em resoluções da vida. Que o Senhor os auxilie, os alcance, os abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesse dia, nos dando um dia de vitória no Senhor, que nós possamos estarmos muito mais perto de Ti hoje, ó Deus, através da Tua palavra, através da oração que fazemos, através, ó Deus, da nossa comunhão, de uma vida, Senhor, caminhando sempre em direção ao Senhor. Que as Suas misericórdias nos assistam hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenham todos um excelente dia e até breve.